Boa noite, boa noite. E aí, gente? Prontos? Todo mundo bem? Sabe que eu ando ficando meio ansiosa para essas lives? Sabia? Tô animada. Prendi o cabelo, já sabe, né? Boa noite, boa noite. Gente, vou falar uma coisa. As minhas anotações deram 7 páginas. Já sabe que duvido que a gente termine hoje, né? Duvido. Não tô com pressa também, a gente tem 6 meses, não é mesmo? Vamos começando? Ah! Blues é blues, né? Vamos começar essa história. Vamos começar o papo de hoje, que é bem denso, e eu vou falar devagar e eu vou olhar muitas vezes para as minhas anotações. E eu vou colar muito hoje das minhas anotações, porque são muitos os detalhes sobre essa história da tradução da Bíblia para o português. São muitos os detalhes sobre a vida de João Ferreira de Almeida, tá? Então eu vou colar bastante hoje das minhas anotações, justamente por ser um assunto tão denso que eu fiz questão de anotar tudo que eu quero conversar com vocês. E se a gente não conseguir terminar hoje, a gente termina semana que vem, não tem problema. Mas quero contar uma coisa para vocês antes. Vocês já ouviram falar que se vocês apontarem o dedo para a estrela, dá verruga no dedo? Quem já ouviu isso? Quem já ouviu esse papo? Que se apontar para a estrela, dá verruga no dedo. Quem já ouviu? Me contem. Levanta a mãozinha. Conta pra mim. Já ouviu? Se apontar pra estrela, dá verruga no dedo. Não pode. Alguma vez, quando vocês apontaram pra estrela, deu verruga no dedo? Ah, uma galera já ouviu isso desde pequena. Alguma vez já aconteceu? Vocês já viram alguma verruga no dedo de uma criança que apontou para a estrela? A gente sempre ouviu isso, mas isso nunca aconteceu. Da onde que sai essa história? É lenda urbana? Da onde que vem isso? Que papo é esse? Esse papo é o seguinte. Vocês sabem, né, que relógio é coisa nossa, coisa moderna. Mas no tempo que não tinha relógio, quando começava o Shabat, o dia do descanso para os judeus, então relembrando que o dia para o judeu, ele começa no pôr do sol, ele não começa no nascer do sol. O dia para o judeu não vira meia-noite, vira no pôr do sol. Então, como que eles sabiam que era Shabat? Na primeira estrela da noite. E como Shabat era o dia do descanso e o dia da família ficar com os filhos, as crianças amavam como amam um Shabat, né? As crianças amavam o Shabat, as crianças amam o Shabat. É o dia da comida mais gostosa, é o dia de brincar, é o dia, né? É o dia do Shabat, é uma grande festa
semanal, né? Familiar, principalmente. É dia de ir pra sinagoga, é dia de rezar, tudo isso. Mas é também um dia de festa familiar, de celebração familiar. Então, quando começava o Shabat, as crianças estavam na rua e aí elas olhavam a estrela, né, apontando que começou o Shabat. Então elas apontavam, começou o Shabat, começou o Shabat. Então as crianças apontavam para a estrela. Começou o Shabat, começou o Shabat. No período da Inquisição, os judeus começaram a ser perseguidos e tiveram que esconder que eram judeus. Então, para que as crianças não ficassem mais na rua, apontando para o céu, falando começou o Shabat, as mães começaram a dizer isso. Olha, se apontar o dedo para o céu, vai dar verruga no dedo. E a gente carrega isso até hoje. Então, muitas famílias que falam sobre isso, muita gente que aprendeu isso na infância, como alguém falou aí, minha mãe me proibia, provavelmente tem raízes judaicas na família. Mas muita gente não tem raízes judaicas e aprendeu a mesma coisa. Porque isso ficou tão forte, tão forte, tão forte, que as pessoas cresceram com essa crença e foram ensinando isso para os seus filhos, que foram ensinando para os seus filhos, que foram ensinando para os seus filhos, que foram ensinando para os seus filhos. Então, apesar de ninguém nunca ter visto um dedo com verruga por apontar para a estrela, continuou falando isso, ensinando isso, acreditando isso e tendo medo disso. Não é verdade? É ou não é? Me contem. É ou não é verdade? Agora, o que isso tem a ver com aprender sobre a tradução da Bíblia para o português? Absolutamente tudo. Porque a tradução da Bíblia para o português, ela passou por uma crise, ela aconteceu em meio à crise, em meio à Inquisição, em meio à briga. E aí, muitas crenças bíblicas, muitas crenças que acreditavam que estavam na Bíblia, mas não estavam. Que a Bíblia é um instrumento perigoso, não pode estudar não é qualquer pessoa que pode estudar. Coisas desse tipo foram se espalhando. E hoje nós temos uma relação, especialmente no Brasil, muito difícil com a Bíblia. Então, ou de uma rejeição sobre aquilo que nunca leu, mas que acredita que é verdade, porque ouviu por aí. Ou as pessoas que quando abrem não entendem bulhufas, então vai naquilo que as pessoas estão dizendo e fica uma confusão danada. E as pessoas ficam carregando medo, culpa e vergonha. Culpa de estar cometendo um erro e medo de ser castigado, vergonha de ser diferente e ser cancelado, perder essa coisa de grupo, porque a gente tem essa necessidade de pertencer. Isso é instintivo, né? Justamente porque nós somos de grupo, justamente porque nós somos assim, é que nós sobrevivemos nesse mundo. Justamente por conta do grupo, por conta das relações. Então, fazer qualquer coisa que custe perder as relações é muito doloroso pra gente. Por isso que vergonha é um negócio muito doloroso. Porque quando a gente sente culpa, a gente sente que fez algo de errado. Quando a gente sente vergonha, a gente sente que a gente é errado. E se a gente é errado, como que a gente vai pertencer a esse grupo? Então a gente acaba não indo muito, fica ali na beiradinha, pega uma coisa ali, pega uma coisa aqui, fica com vergonha de perguntar. E como que resolve? Resolve isso estudando. Então, assim como descobrir hoje, assim como hoje vocês descobriram da onde vem essa história de dar verruga na ponta do dedo,
Só o conhecimento da história pode desvendar o segredo da verruga no dedo, que nunca aconteceu, mas que a gente sempre teve medo, e ao mesmo tempo respeitar essa história, respeitar isso que foi nos ensinado. E é justamente assim que a gente vai vencendo essas barreiras dentro da gente, que a gente não conta pra ninguém, religiosas. Acontece que ninguém gosta muito de estudar história. Ninguém gosta muito. E eu desconfio que a gente não gosta muito de estudar história, porque quando a gente olha para a história, a gente precisa olhar para a verdade nua e crua e dolorosa dos nossos antepassados, daquilo que nos trouxe até aqui, da barbárie. A gente precisa olhar para o banho de sangue, para a barbárie, para as injustiças e olhar para isso com maturidade, porque não adianta, sabe, sentir raiva e querer ser um justiceiro do passado. Já aconteceu. A gente precisa ir fundo no que aconteceu para não permitir que aconteça de novo ou de outra forma, sabe? Ainda muito pior. Então, a aula de hoje, provavelmente a aula da semana que vem, porque eu disse, tem a coisa anotada aqui, a aula de hoje, a aula de semana que vem, é um mergulho na história e é desconcertante. É muito desconcertante. É muito, no mínimo desconcertante. No mínimo desconcertante. E a gente vai dar esse mergulho hoje nas traduções da Bíblia para o português. Primeiro, preciso dizer para vocês duas coisas importantes sobre o português. O português é um idioma que nasce do latim. E nasce do latim conhecido como latim vulgar. Latim vulgar, em outras palavras, a língua do povão. E por muito tempo era o idioma oficial das rotas comerciais. Então, saber português era importante para fazer grana naquele mundo lá na Europa. Beleza? Até aí tudo bem? Alguma dúvida? Tudo certo? Já tô colando aqui. Foi a página 1. Página 2. É senso comum que a primeira tradução completa da Bíblia foi feita por João Ferreira de Almeida. É senso comum, tá? Então a gente vai pegar, é senso comum, é o que a gente tem, é o que todo mundo fala, é o que todo mundo ensina, sabe? É o que todo mundo fala, é o que todo mundo ensina, é o senso comum. Tem controvérsia? Sempre. Mas a gente vai pelo senso comum. Algumas vezes a gente vai voltar nas próximas aulas, em aulas anteriores, para puxar uma informação daquela primeira aula, da segunda aula, para abrir mais um campo de conhecimento, tá? Então a gente vai no senso comum que João Ferreira de Almeida traduziu pela primeira vez a Bíblia para o português. Tirando uma dúvida que surgiu aqui, latim vulgar é a língua do povão. É o latim do povão que não tinha estudo porque não tinha tempo, não nasceu, né, em berço de ouro. Tinha que sobreviver. Então eles foram falando, esse era o latim vulgar, que foi evoluindo nessas viagens, essas trocas comerciais, esses contatos com outras culturas. A Vulgata é a primeira tradução da Bíblia, aquela que eu falei lá na segunda aula, quando traduziu a Bíblia para o latim, daquele estudioso que estava lá em Belém, aprendeu com os rabinos e fez a primeira tradução. Essa é a Vulgata, a tradução da Bíblia para o latim, mas o latim bonitinho, não o latim vulgar, tá? Tirei a dúvida? Importante porque a gente vai falando nesses assuntos daqui pra frente. Bom, as morais, né, os princípios da Bíblia sempre foram meio que base da cultura portuguesa. Mas os primeiros textos
Os primeiros textos, só em 1500 mais ou menos ficaram prontos. 1400 alguma coisa, 1500. Os primeiros textos foram traduzidos para o português. A Bíblia mesmo, só no século 17, que começa para valer uma tradução mais robusta. O que aconteceu nesse meio tempo? Quem foi o primeiro a colocar a mão na massa para traduzir os primeiros textos da Bíblia para o português? Foi o rei Dom Dinis, que encomendou. Então ele conseguiu 20 capítulos de Gênesis em português. E também conseguiu o livro de Atos dos Apóstolos. E aí, passou o reinado dele, ele já tinha feito essa proeza, chegou o reinado de Dom João de Portugal, e ele mesmo, o próprio rei, traduziu boa parte do Novo Testamento. A neta dele, a Filipa, traduziu os evangelhos. E aí ele foi tendo ajuda para algumas traduções, tá? Só que em 1530, agora eu vou começar a colar aqui real. Em 1530, Antônio Pereira Marramaque, da família de Cabeceiras de Basto, escreveu sobre a importância dessa tradução, sabe, para o português da Bíblia, como estava sendo importante para as pessoas essa tradução. E aí, que a Inquisição não gostou muito de ouvir isso, não. Não gostou mesmo. Então, em 1547, a Inquisição proibiu a Inquisição de Portugal e da Espanha a tradução da Bíblia em letras vernáculas. Certo? Dúvidas? Anotaram isso? Em 1547 estava proibido esse negócio de traduzir a Bíblia para o português. Quem que estava traduzindo a Bíblia? Eram os padres? Eram os monges? Não, era a família real que estava traduzindo. Então, eles começaram a considerar que essa tradução não estava tendo o cuidado com os dogmas da igreja. Então, eram traduções consideradas hereges. Vocês entenderam isso? Vocês entenderam isso? Os evangelhos que a Filipa traduziu, por exemplo, ela traduziu do francês. Então, algumas coisas foram traduzidas do espanhol, outras do latim, e a Filipa, por exemplo, traduziu os evangelhos do francês. Até aí, tudo bem? E esse próprio Antônio Pereira, de Marramaque, que falou sobre a importância dessa tradução para o português, ele acabou sendo denunciado e teve que responder por isso. E aí, silêncio. Nada de Bíblia em português. Nada de texto traduzido em português. Só mesmo, sabe, a igreja podia ler. Não era qualquer pessoa que podia ler, inclusive em latim, porque a pessoa tinha que estar firme nos princípios da igreja para poder lidar com esse texto. Vocês entenderam isso bem, gente? Me contem aí. Eu tô falando muito rápido. Me contem. É que vai batendo uma ansiedade quando eu vou olhando a quantidade de coisa que eu tenho pra falar e o tempo de live. Eu já falei que vai dar 2 lives isso, mas quem disse que eu tô relaxando aqui? Não tô, não. Conta pra mim aí como é que vocês estão. Enquanto isso, vou falar para vocês que, paralelamente, uma tradução do Pentateuco e do Targum, vocês lembram que é Targum, né? Aquele comentário sobre a Torá em hebraico. A tradução, teve um judeu que traduziu o Pentateuco e ele teve que publicar isso em outra cidade. Ele publicou em Ferrara, mas publicou o Pentateuco em português, tá bom? A gente teve ele fugiu de Portugal para não morrer na Inquisição, porque era judeu, e fez esse trabalho de tradução do Pentateuco, mas é um trabalho judaico, não é um trabalho cristão. A gente vai agora, nesses momentos, olhar melhor para essas traduções cristãs, ok? Tudo certo? E aí, em relação à edição das Bíblias em outros idiomas, essa coisa das pessoas ficarem lendo a Bíblia, tem uma nota da igreja no Concílio de Trento que eu vou ler para vocês.
ninguém, com base em sua própria consciência, se atreva a interpretar a mesma sagrada escritura em coisas pertencentes à fé e aos costumes. Neste mesmo decreto, reafirmou o princípio católico romano que somente a Santa Madre Igreja, excluindo-se nessa acepção evidentemente os leigos, caberia determinar o verdadeiro sentido e a interpretação ortodoxa do texto bíblico. Entenderam? Corta para 1628, nascimento de João Ferreira Anis da Almeida em Torres, Portugal. Mas não é Torres, a cidade de Torres não, o nome da cidade é Torre de Tavares. Torre de Tavares, em Portugal. Ele ficou órfão ainda criança e foi criado pelo seu tio na cidade de Lisboa. Só que com 14 anos, ele já estava longe de Portugal. Não bem longe, né? Porque ali é tudo muito pertinho, mas já estava longe. Com 14 anos, ele estava já morando na Indonésia. E ele começou a servir a Companhia Holandesa das Índias Orientais, que vale a pena vocês pesquisarem, não cabe falar sobre isso na live. Mas o que acontece? João Ferreira de Almeida, ele cresceu órfão, né? Ele ficou órfão criança, então ele cresceu com um tio em Lisboa. Por alguma razão, muito jovem, ele já foi parar na Indonésia, já sob a tutela do governo holandês, que não era amigo do governo português. E ninguém sabe exatamente por que ele foi tão jovem para lá, só com 14 anos, mas tem rumores. E aí, quando eu falo rumores, estou falando de fofoca mesmo, que João Ferreira de Almeida era judeu e ele foi para a tutela do governo holandês para fugir da Inquisição já. Só que ele era católico. E ele era muito católico. E foi justamente lá, sob a tutela do governo irlandês, que ele tem acesso a um documento, que é um documento de protesto contra a Igreja Católica e é um documento protestante, calvinista. E ele, quando lê esse documento, ele fica louco, sabe? E ele rapidamente troca de cristianismo. Ele sai da Igreja Católica Apostólica Romana e se torna cristão protestante. E aos 16 anos, isso com 14 anos. Eu não sei o que vocês estavam fazendo dos 14 aos 16 anos, mas João Ferreira de Almeida já estava morando na Indonésia, pagando as próprias contas, né? Com essa ajuda e trabalhando lá para essa companhia holandesa. Ele dava aulas de português e ele traduziu do espanhol algumas cartas do Novo Testamento. Só que ele não conseguiu publicar aos 16 anos essa tradução. Então, o que ele fez? Várias cópias da própria tradução e foi mandando para as comunidades dali de perto. Entenderam? 16 anos. O que vocês estavam fazendo com 16 anos? Conta pra mim. O que vocês estavam fazendo com 16 anos? Ninguém vai me contar o que estava fazendo com 16 anos? Tava trabalhando já, jogando bola na rua. A Sandra já tava trabalhando, que nem João Ferreira de Almeida. Me contem aí enquanto eu vou passando as páginas pra ver onde é que eu tô. Com 16 anos, minha mãe não me deixava namorar, não. Minha mãe tá aí na live, não me deixava namorar, não. Eu não pagava nem meu lanche. Deixa eu me achar aqui. Bom, bora lá. João Ferreira de Almeida teve que se candidatar para ser aceito
como pastor. Então ele começou a se preparar para ser pastor e aí ele foi ordenado a pastor. Só que ele não era alguém que depois de trocar de religião ficou sossegado. Ele começou a escrever muito contra a Igreja Católica. E aí ele foi trabalhar como pastor na Índia, lá no sul da Índia. E quando ele chegou lá, a cidade de Goa, se eu não me engano, eu já confirmo, quando ele chegou lá, as pessoas detestavam ele. As pessoas se recusavam a serem batizadas por ele. As pessoas não queriam que ele desse a bênção nos casamentos porque ele era considerado um traidor. O comportamento de João Ferreira de Almeida fez com que ele fosse considerado um traidor. E aí o governo holandês trata de levar ele de volta para terras onde a Holanda está tomando conta, para que ele não fosse pego pela Inquisição. Ainda assim, ele foi parar num tribunal da Inquisição, sabe? Entenderam bem até aí? Ele foi condenado por ser um herege, dogmatista da seita de Calvino, convicto, negativo, revel e costumaz. Como ele não estava lá, isso foi em 1960, 61 mais ou menos. 1900, ó, 1600. 1600. Olha isso. É muita coisa que tá aqui. E aí, ele já estava de volta em território holandês, então qual que foi a condenação dele? Foi ser queimado em praça pública um retrato dele. Então teve um tribunal, ele foi condenado e aí queimaram o retrato de João Ferreira de Almeida em praça pública. Vocês acham que João Ferreira de Almeida parou? Não, ele não parou. E aí eu vou começar a ler para vocês agora alguns dos tratados de João Ferreira de Almeida, algumas notas que ele vai escrevendo sobre tudo que está acontecendo. O proibir da Igreja Romana ao povo cristão a lição da Sagrada Escritura é, não para reter em uma justa e devida modéstia, e muito menos em uma legítima modéstia. Deus aceita a devoção, mas antes, muito ao contrário, para o entreter na mais muito tenebrosa, grosseira e mortífera ignorância. E em muito perigosa e prejudicial superstição, excluindo-o, deixa eu puxar aqui, que a idade chegou, excluindo-o assim daquela devida notícia, legítimo conhecimento e necessária luz com que só se podia desembaraçar das trevas, daquela tão lamentável ignorância em que tão cega e miseravelmente anda metido, que é somente a palavra de Deus, nosso Senhor, compreendida nos livros da Escritura Sagrada, para que assim não venha o povo a descobrir as tão patentes e crassas superstições abomináveis, idolatrias e outros mais perniciosos erros da igreja. Bem sabemos nós que ela sim o não confessa, nem apregoa, pois então trairia em sua própria causa. E daria com todos seus mais embustes de pernas, a negue, contudo suas obras e cotidiana experiência nos mostram clara e evidentemente o contrário, descobrindo e levantando-se assim para sua própria vergonha e eterna confusão. A máscara da hipocrisia e dissimulação que tão bem aferrada e encaixada cuida que traz. Então, o que ele está falando aqui é que a ideia da igreja em não permitir a tradução da Bíblia para o português, né, considerada aquela língua lá pelo clero, né, nesse sentido dos mais ricos, né, tornar essa leitura bíblica acessível, não era porque era para cuidar das pessoas, não era nesse discurso de eu estou protegendo vocês de heresias, né? Segundo João Ferreira de Almeida, essa proibição de tradução da Bíblia para o português era justamente para que o povo não caísse na real
do que estava acontecendo com a igreja, e que aquilo que a igreja ensinava e a maneira como a igreja agia não era a maneira cristã de ser. Ele ficou fugindo e se escondendo igual a Lutero? Eu não diria que João Ferreira de Almeida ficou se escondendo ou fugindo. Ele tinha um trabalho e um compromisso com a Holanda, né? E ele cumpria esses compromissos, ele recebia pelo que ele fazia, inclusive pela tradução da Bíblia. Ele tinha esse compromisso, é a Holanda que protegia ele. Agora, estouradinho do jeito que ele é, eu acho que ele iria, entendeu? Só que também essa bravura de morrer e não deixar nada escrito, não mudar nada, não é tão bravura assim, né? Eu acho. Acho que depende muito do caso, sabe? Tem alguns casos que a preservação da vida é melhor. Tem outros que... Entende? Cada caso é um caso. Mas eu acho que no caso de João Ferreira de Almeida foi bacana, porque ele acabou fazendo um trabalho, e esse trabalho que ele fez em 1691, que ele nem chegou a terminar, a gente já vai ver isso, esse trabalho que ele fez é o que norteia as traduções da Bíblia em português até hoje. E essa essência é muito bacana, porque João Ferreira de Almeida, ele estava lutando, né, para que todo mundo tivesse acesso a esse conhecimento, justamente para não andar nas trevas do peso religioso. Que é o que eu faço aqui no Instagram. Não é? Quando eu falo assim, gente, vem estudar a Bíblia aqui sem viés religioso. Olha só, sabe? Vamos olhar aqui. Contexto sociocultural da época. Olha como é que tá no original. Porque a Inquisição passou, e aí os movimentos religiosos e cristãos modernos, eles continuam trazendo o que para as pessoas? Medo, insegurança, dificuldade de seguir com a vida, culpa. É o que eu recebo aqui no Instagram todo dia. Mas isso é pecado? Mas isso é pecado? Entendeu? Mas isso também é pecado? Poxa, eu sofri um adultério. Eu quero me separar, mas a igreja não permite. E eu sou obrigado a ficar casado porque a igreja não permite. Onde que isso está na Bíblia? Entendeu? Então, esse era o trabalho de João Ferreira de Almeida. No momento obscuro, ele começa a trazer luz, falar, não, gente, não é assim, eu tenho que colocar aqui na língua que vocês entendem, para que vocês vejam qual é a maravilha que está na Bíblia, e não o peso que está na Bíblia. Esse é o trabalho, entende? E ainda bem, então, que se no caso foi ele ficar fugindo, ainda bem que ele ficou fugindo, que a gente tem uma obra hoje maravilhosa para ler, não é mesmo? Tem mais coisa dele aqui para ler, mais notas de João Ferreira de Almeida. Porque a gente só lê, assim, a tradução, né? Hoje vocês vão ler as notas dele, coisas que ele disse, como ele pensava, como que ele se comportava. Como diferenciaremos nós, os verdadeiros pastores, dos lobos arrebatadores, se não sabemos os verdadeiros sinais por onde os diferenciar? Olha isso. Como vamos saber quem que é do bem e quem que é do mal se a gente não tem conhecimento de base? Para assim os bons e fiéis pastores seguir e os lobos evitar. Vou até ler de novo. Como diferenciaremos nós, os verdadeiros pastores, dos lobos arrebatadores, se não sabemos os verdadeiros sinais por onde os diferenciar, para assim aos bons e fiéis pastores seguir e aos lobos evitar? Como saber se poderemos, qual é a verdadeira doutrina de Cristo Jesus, nosso Senhor, no Santo Evangelho, compreendida para com ela nos conformarmos e a falsa evitarmos, se nunca vossas mercês até agora nola mostraram, nem tampouco mostram querer? Como que a gente vai saber se vocês nunca mostraram pra gente o que está na Bíblia? É de emocionar isso aqui, né, não? Como o falso evangelho rejeitaremos e o verdadeiro reteremos, se bem saber não podemos qual verdadeiro seja? Como os espíritos provaremos se Deus são ou se não são, se vossas mercês, a só, sólida, verdadeira e infalível pedra de toque,
tão desumanamente nos escondem e tão tiranicamente, cruelmente nos proíbem. Porque o estudo da verdade divina requer um ânimo tranquilo, que com toda a madureza pondere bem as coisas, sem se indignar contra as pessoas. O que, sendo assim, fica certo que nunca poderemos esperar bom despacho do que segue em curso contrário, pois assim, cada vez mais, se vão desviando da mansidão, tolerância e benevolência cristã, e tanto mais se vão achegando a violenta, cruel e sanguinária marulência azedia e essa de malévola saulina e farisaica, que tudo quer levar a ferro, sangue e fogo, que é o verdadeiro sinal, não da brandura cristã, mas da ferocidade anticrística. E aí? Forte isso, né? Não é? Dúvidas? Dúvidas até aqui, gente? Perguntas? Não, esse final aqui eu fiquei acabada, né? O verdadeiro sinal não da brandura cristã, mas da ferocidade anticrística. Tão atual. Tão atual. Todas as dúvidas? Não, todas eu não consigo, eu acho. Mas se botar uma ou duas aí, eu consigo responder. Deixa eu ver o que eu perdi aqui. Muito à frente do seu tempo. Muito atual, né? Muito atual. Não tem dúvida? Vou voltar aqui, hein? Essa foi a vida de João Ferreira de Almeida. Ele casou ainda. Ele não tava como nós solteiros sem pais. Ele casou, teve um casal de filhos. Nessa confusão toda, ele teve tempo de casar e ter 2 filhos. E ele só terminou. Como você falou, e muito atual, como pode uma coisa lá atrás refletir no presente? Como que João Ferreira de Almeida, ele cresceu católico, mas ele se converteu aos 14 anos à igreja protestante, né? Que naquela época tinha esse movimento mais ferrenho, assim, né? Tinha esse comportamento mais libertário, mais progressista. Muito interessante, né? Porque o protestante, ele era progressista nessa época. Bem progressista. Hoje em dia, né, é mais difícil a gente encontrar um cristianismo protestante tão progressista. Tem, claro que tem, mas não é tanto que a gente vê fazendo barulho, principalmente na internet. Então, vamos lá. E aí ele continua o seu trabalho. Tá proibido, não quero saber. Ele continua o trabalho dele de traduzir a Bíblia para o português. Ele era calvinista. A condenação dele na Inquisição, inclusive, foi por ser da seita calvinista. Bem nesses termos. Ele começa a traduzir o Novo Testamento. E quando o Novo Testamento fica pronto, ele manda, né, para os superiores dele para publicar esse Novo Testamento que está pronto. Eles fazem várias revisões, mas ficam enrolando com essa publicação, não publicam nunca. Aí ele perde a paciência, que já não tinha muita mesmo, e manda direto para Amsterdã, ele manda direto para Holanda. Então ele tá lá, sabe, bem longe, mas ele manda para Holanda e fala assim, ó, publica. E acabam mesmo publicando o Novo Testamento,
que saiu com o nome assim, ó, o Novo Testamento. Isso é, o novo concerto de nosso fiel Senhor e Redentor, Jesus Cristo, traduzido na língua portuguesa. Bonitinho, né? Que ficou o título. Um ano depois dessa edição, que acabou sendo traduzida, que acabou sendo publicada, tinha alguns erros de tradução e revisão, e aí resolveram tirar de circulação essa publicação e depois acabaram republicando de novo, e ele foi traduzir, ele começou a se dedicar a traduzir o Antigo Testamento. Quando ele começou a traduzir o Antigo Testamento, ele já passou, foi pastor em Colombo, continuou traduzindo o Antigo Testamento. Deixa eu passar umas páginas aqui. Ele já estava bem doente e continuava traduzindo o Antigo Testamento. Em mais ou menos 1670, ele está ali ainda trabalhando. E ele acaba morrendo em 1691. E ele não traduziu todo o Antigo Testamento, ele traduziu até Ezequiel 48, 21. Esse foi o último versículo traduzido por João Ferreira de Almeida. E aí eu tô lendo na versão Almeida e Corrigida Fiel, que essa Almeida e Corrigida Fiel, ela tem umas correções de texto, mas são bem fiéis ao primeiro trabalho do João Ferreira de Almeida. Então vou ler para vocês esse último versículo traduzido por ele, tá? E o que restou será para o príncipe deste do outro mundo, o outro lado da oferta santa, e da possessão da cidade diante das 25.000 canas da oferta, até ao termo do oriente do ocidente, diante das 25.000 até o termo do ocidente correspondente a porções, será para o príncipe e a santa oferta, e o santuário da casa estarão no meio dela. Esse foi o último versículo que ele conseguiu traduzir. Depois um amigão dele, pastor holandês, terminou a tradução, mas a tradução toda levou o nome de João Ferreira de Almeida, que é a nossa Bíblia base cristã protestante no Brasil. Das Bíblias católicas, a gente tem a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia Ave Maria, a Bíblia do Peregrino. Eu vou comentar sobre elas na próxima aula, que vai ter mais tempo. Eu queria aproveitar agora para fazer alguns comentários sobre essas traduções. Porque o que a gente tem aqui nas traduções da Bíblia, né? Então, a gente tem a Almeida Revista e Corrigida. E agora eu vou ler para vocês. Eu vou dar um tempinho para pergunta e aí a gente já passa para essa coisa mais prática da tradução da Bíblia. Mas eu vou ler para vocês direto do site da Sociedade Bíblica do Brasil. Então, essas informações são de responsabilidade da Sociedade Bíblica do Brasil, tá? Eles que cuidam das traduções, eles que distribuem as traduções. Então, nada mais justo do que ler na íntegra o que eles estão dizendo, as notas que eles estão fazendo sobre essas traduções. Mas antes de eu falar sobre isso, explicar sobre isso, eu quero saber se vocês têm perguntas. Me contem. Enquanto eu vou ajustando aqui o que eu vou ler para vocês. Não tem dúvida? Ok. Bom, quando vocês procurarem Bíblias protestantes, vocês vão ler muito assim: Almeida Corrigida Fiel, Almeida Revista e Atualizada, Nova Versão Internacional. Cada uma dessas Bíblias, quando foram traduzidas, tiveram uma intenção. E essa intenção que eu vou contar para vocês agora, porque aí na hora que vocês forem escolher a Bíblia, vocês sabem exatamente com o que vocês estão lidando. Precisa comprar a Bíblia? Não. Vocês encontram essas Bíblias e outras, inclusive a versão católica e em outros idiomas, se quiserem comparar, na bibliaonline.com.br de graça. E eu prefiro, inclusive, que vocês leiam na Bíblia, na bibliaonline.com.br, eu prefiro que vocês leiam no site,
Porque no site não tem aqueles subtítulos, sabe? Porque aqueles subtítulos não fazem parte do original e eles atrapalham muito a leitura da Bíblia. Então, eu prefiro que vocês leiam nesse site. Vocês podem ir procurando essas versões. Então, primeiro a gente vai falar da corrigida, tá? Almeida corrigida. Então, a gente sabe que a primeira tradução de João Ferreira de Almeida, nessa confusão toda que ele estava vivendo, ele primeiro começou a traduzir do espanhol, teve coisa que ele traduziu do latim, mas depois ele foi estudar grego, hebraico, e ele tinha uma versão, sabe, um códice. Lembra dos códices que a gente falou na aula 1? Que era aquela fase do texto que ia colando as páginas, que é o mais próximo, sabe? Aquele mais próximo do epígrafe não serve para nada. As pessoas não leem mesmo. Não leem. Mas é bom ler, viu, gente? Foi muito bom você tocar nesse assunto. Emanuel, né? Obrigada. Então, quando ele pegou, o primeiro códice que ele pega é o texto recebido, sabe? O texto recebido é uma versão da escritura em grego, mas depois a gente tem um outro texto que não tem absolutamente todos os versículos, não é do mesmo jeito. Então, a versão de João Ferreira de Almeida é desse texto recebido em grego, é desse códice em grego. Outros pergaminhos descobertos, né? Outros códices descobertos depois, mas que eram anteriores a esse, não tinham tantos versículos. Não é que não tinham tantos versículos, mas tinha trechos e versículos que não estavam. Então, quando essa tradução de João Ferreira de Almeida foi revisada, aquilo que não faz parte de outros pergaminhos, o que a Sociedade Bíblica do Brasil fez? Colocou entre colchetes, tá? Então, quando vocês olharem uma Bíblia que tem alguma coisa ali entre colchetes, significa que esse colchete fazia parte daquilo que João Ferreira de Almeida tinha acesso, mas não faz parte de outros textos que nós temos acesso hoje. Então, é um jeito de preservar o que ele fez, deixando claro quais são os conhecimentos que nós temos hoje. Isso ficou claro para vocês? Quantas línguas ele falava, não sei. Eu sei que ele falava holandês, espanhol, português. Ele teve que aprender grego e hebraico. Ele ficou um tempo sendo pastor na Índia. Sabia se virar, o rapaz. Todo mundo entendeu? Então, um exemplo desse colchete, eu vou ler para vocês agora, Mateus 2,18. Deixa eu ver se é 2,18 que eu vou mostrar para vocês. Todo mundo entendeu, né? Até Ezequiel ele traduziu. Mas ele traduziu daquilo dos códices que ele tinha, né? Que ele tinha acesso. Deixa eu pegar aqui um texto para dar exemplo para vocês. Acho que é 1 João, eu acho. Eu tô procurando no lugar errado aqui. Aquela hora que a pisciana dá uma distraída, sabe? Vocês sabem, né? Cadê? Não tô achando, me perdi aqui. Olha só, no final da aula. Esses colchetes significam que não se encontram em todos os manuscritos. Eu tô procurando aqui um exemplo. Procurando aqui. Tá, vamos passar para o próximo, depois eu acho e coloco para vocês. Almeida, revista e atualizada. Para que ela serve? A revista
Almeida Revista e Atualizada é uma Bíblia para ser lida em voz alta. Ela foi traduzida para ser lida em voz alta. Ela foi atualizada para ser lida em voz alta. Então, tudo que é cacofonia, palavra que pode ter duplo sentido, eles tiraram. Porque como você está ouvindo, você tem que ouvir certo, né? Então, tem um exemplo aqui, ó. Quando vai falar dos avós, não vai falar dos avós, porque você pode confundir com a voz, entendeu? Então, homens de pouca fé, eles colocaram homens de pequenina fé, porque homens de pouca fé, se tiver um mineiro ouvindo, falar pouca fé. A gente já sabe, né? Então, eles foram mudando algumas coisas para que na hora de ouvir todo mundo entenda muito bem. Então, a ideia da revista e atualizada é ser lida em voz alta. Entenderam? Então, por exemplo, em Esdras 8:25, né? E todo Israel ali se achou. Para não ficar ali se achou, né? Ficou e todo Israel que se achou ali. Então, eles vão colocando de um jeito mais audível. E onde a gente tem o nome sagrado do nome de Deus, aquele Yud Rei, Vav Rei, que na Bíblia de Jerusalém vai estar Yavé, na Almeida Revista e Atualizada vai estar Senhor com letra maiúscula. Dúvidas? Até aqui? Dúvidas até aqui? Ah, você quer que eu coloque no Telegram, né? Só para os especiais. Não é? Ó, tem um versículo aqui inteiro. Mateus 17:21. Que fala. Mateus 17:21. Versículo inteiro. Mas essa casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Não tem esse versículo em todas as versões dos códices antigos. Então, tinha na versão que João Ferreira de Almeida traduziu, mas nas novas descobertas não são todos os pergaminhos, não são todos os manuscritos que tem. Entendeu? Marcos 7:3 está em colchete? Deixa eu ler aqui. Eu tinha separado essa, eu acabei achando aqui no meio do que eu estava falando. Esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Não está em todo lugar, tá? Mas estava na versão de João Ferreira de Almeida. Marcos 7:3. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. Isso aqui é uma inserção para explicar o que está acontecendo, né? Porque o que a gente tem aqui em Marcos 7:2? E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, o repreendiam. Aí o versículo 3 é uma inserção que está explicando o versículo 2. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos. Entenderam essa inserção aqui de versículo? É uma nota explicativa esse versículo aqui que foi inserido. Nada grave. Tem uma em 1 João, mas eu não lembro qual que é o versículo. Em 1 João tem um exemplo muito legal também. Daqui a pouco eu acho, ou coloco lá. Qual que é o próximo? Nova tradução na linguagem de hoje, que é aquela tradução que eu falo que perde um pouco da poesia do texto bíblico, que perde um pouco das metáforas. Qual que é a intenção da Bíblia na linguagem de hoje? É uma língua para evangelização. Entenderam? Então, a Bíblia na linguagem de hoje, ela é uma tradução para evangelizar. Porque quando você chega num lugar e você vai chegar com uma linguagem mais rebuscada, num lugar onde as pessoas não estudaram tanto, elas não vão entender o texto. Então, a ideia da nova tradução na linguagem de hoje é a evangelização
e democratizar mesmo esse conhecimento. Eu não gosto tanto, porque é justamente o que a gente conversou, acho que na primeira aula, né? Na primeira ou na segunda aula, não lembro. Não lembro agora se foi na primeira ou na segunda. Mas que acaba perdendo a poesia e acaba perdendo um pouco das metáforas, e acaba perdendo um pouco daquilo que o autor bíblico quis trazer, que é justamente a reflexão, né? Você tem que mastigar para entender. O que vem mastigado não tem gosto, mas tem esse objetivo e é até válido, vamos combinar. Tem alguma grave que mudou ou prejudicou os sentidos? Toda tradução, ela acaba tendo um viés também teológico. Sempre tem um teológico por trás, sempre tem. Então, sempre tem um ajuste teológico. Quando você vai ler o Antigo Testamento traduzido por judeus, você vai notar muitas diferenças de tradução com o Antigo Testamento, tanto da Bíblia Católica quanto da Bíblia Protestante. Porque tem a teologia cristã. Porque a teologia cristã olha para o Antigo Testamento enxergando Jesus. O judeu não acredita que Jesus é o Messias, então ele não enxerga Jesus no Antigo Testamento. Então isso não entra nas traduções. Entende? Eu vou pegar um exemplo clássico aqui de tradução judaica. Foi na segunda aula, essa aí tá atenta, hein? Vou pegar um exemplo clássico aqui de tradução judaica e de tradução cristã. Clássico. Vocês estão com dúvida, gente? Foi interessante a aula como eu esperava que fosse. Eu fiquei tão ansiosa preparando as coisas aqui para vocês. Isaías 7,14, né? Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Certo? João Ferreira de Almeida, corrigido e fiel. Deixa eu ler aqui na versão judaica. Bom. Isaías 7,14. Estou abrindo aqui para ler para vocês. Ó, versão judaica. Eis que a jovem está grávida e dará à luz a um filho. Então, quando o cristão olha para Isaías 7,14, a palavra é jovem, mas essa jovem também pode significar virgem, sabe? Só que ele já está enxergando ali, em Isaías 7,14, Maria. O judeu não. Então, o judeu fala, a jovem está grávida. Entenderam? Emanuel significa Deus está conosco. Então, seria mais ou menos, né? A quem chamará, Deus está conosco. Emanuel. Então, essa palavra em hebraico significa jovem. A palavra em hebraico significa jovem. Mas quando a tradução... Então, é isso que eu tô falando. A tradução, ela também é teológica. Então, se você é cristão protestante e tá lendo a Bíblia cristão protestante, você tá lendo a tradução bem próxima do original, mas com essas escolhas teológicas cristãs. Porque na hora de fazer uma escolha, na hora que tem ali as opções, o tradutor tem opções. Qual palavra eu vou usar? Ainda mais no português, né? Porque português é uma língua muito rica. Muito rica. É muito maravilhoso, assim. Porque quando a gente está olhando uma palavra em hebraico, a gente tem um monte de opções em português. O que eu vou usar? Então, na hora que o tradutor vai escolher uma palavra para traduzir, ele vai fazer a escolha de acordo com a crença teológica dele. Entenderam? Entenderam? Então é na hora de fazer essas escolhas. Não é muito sobre estar certo ou sobre estar errado, mas muito sobre a intenção. Qual que é a minha intenção aqui? Entenderam? E qual que é a minha crença, qual que é a minha fé.
a tradução do Pai Nosso, sobre terem mudado o sentido. Claro que o sentido em grego, ele é bem mais bonito que a tradução, mas a tradução é bem boa também. Outro dia eu coloquei uma tradução direto do grego aqui. Eu vou achar de novo, vou colocar hoje para vocês, nos stories. Porque em Ruth, quando fala que se deitou nos seus pés, quer dizer outra coisa. Porque pés é o jeito bonitinho de falar outra coisa, para não entrar no shadow ban do Instagram, entendeu? Então, pela mesma razão que eu não posso falar o que é no Instagram, também como é que o autor bíblico ia escrever essas coisas assim? Tem que falar das coisas de um jeito mais elegante, né? Então é um eufemismo. Entende? Mas foi exatamente quando Ruth se deitou nos pés, não era bem do pé que a Bíblia está falando. Entendeu? E é bem uma cena de novela, quando ele acorda, que ele leva um susto, né? O que a gente fez? O cara tava doidão dos vinhos da colheita. Eu tô conversando com uma menina que trabalha com mulheres, pra gente fazer uma live agora em fevereiro. E aí eu falei pra ela assim, olha, eu topo fazer essa live com você, porque eu sei que eu tenho muitas alunas e muita gente que segue aqui no Instagram, que quer muito saber sobre esse assunto, como se liberar um pouco mais. Só que a gente não pode entrar no shadow ban do Instagram. Ela, não, deixa que eu sei como fazer. E ela é comediante, vai ser super divertida essa live. Super. Que a gente tá combinando aqui as palavras que a gente vai usar na live. Até porque também, né, gente? Tem gente que assiste live com o filho do lado. Não dá, né? A Julieta me escuta fazendo live. Não posso também falar assim. Já passamos da nossa hora. Vou tirar as últimas dúvidas. Enquanto vocês vão escrevendo aí as suas últimas dúvidas e considerações, vou avisando que essa live fica salva por apenas 24 horas. Só 24 horas. Depois ela vai para a plataforma dos alunos, do De Volta para a Base, Noções Básicas da Bíblia. E quem quiser se inscrever, o link está na bio. E aí você tem acesso à gravação dessas lives, o material didático por um ano, precinho de R$ 197. O que vai ter para vocês agora? Ai, que bom que vocês gostaram da aula. O que vocês vão encontrar lá hoje? Diferença da cristandade, João Ferreira de Almeida, e a controvérsia católico-protestante nas Índias Orientais seiscentistas. Um texto de Luiz Henrique Menezes Fernandes. Texto maravilhoso, vai ficar lá para vocês. E uma outra tese de doutorado também sobre o mesmo assunto para vocês lerem, para quem quiser se aprofundar e saber mais detalhes dessa confusão toda que foi a tradução da Bíblia para o português. Vocês não têm dúvida? Eu vou embora, hein? Então tá, gente, ó. Vou abrir caixinha de pergunta, live salva por 24 horas. E a gente se vê amanhã nos stories. Beijo e até semana que vem.